aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a mais um vídeo daquele nosso pequeno quadro, os gibis que eu amei. Eu já começo contando para vocês uma curiosidade. Quando eu resolvi fazer um vídeo com essa edição, eu não tinha pensado nela como uma edição que faria parte do quadro Os Gibis que eu amei. Eu tinha pensado apenas em mostrar essa edição porque é uma das histórias mais legais que eu já li no universo de quadrinhos de super-heróis. Mas aí eu me dei conta justamente disso. Cara, se é uma das histórias mais legais que eu já li, se eu gosto tanto a ponto de ter mantido essa edição até hoje comigo, então ela merece o quadro, né, os gibis que eu amei. E eu tô falando, como vocês já estão vendo, de Darkseid versus Galactus, o Devorador. Uma história com roteiro e arte do grande John Byrne. Cara, aqui nós temos mais ou menos, por assim dizer, o sonho realizado de, sei lá, de geral, de uma galera imensa, talvez a maior parte da molecada da minha geração, da minha época. O Galactus é um dos meus personagens prediletos da Marvel. É um dos caras mais singulares. Eu acho ele muito foda. E o Darkseid da mesma maneira. São aqueles vilões, embora eu tenha certa dificuldade em considerar o Galactus como vilão, mas vou colocar ele nessa categoria no contexto do vídeo. São aqueles vilões que você aprende a amar, e a amar muito, né? Aqueles vilões que não podem faltar. O Darkseid e o Galactus, ambos em suas editoras, são os caras picas, são dos times dos mais poderosos que existem. Gosto demais deles, sempre gostei, muito mais do Galactus. Tanto que começou a me desgostar ao longo do tempo as histórias em quadrinhos de como a arte sequencial de uma maneira geral, né? Eu diria que qualquer expressão de arte, filmes, né? A literatura, livros, qualquer uma, ela acaba passando por ciclos, acaba passando por evoluções. E quando se trata, ou pelo menos o que parece ser evolução para algumas pessoas, e quando se trata de personagens que são publicados, né, com frequência, que fazem parte de algum universo, eles vão passando por mudanças ou simplesmente sofrendo mudanças. E ao longo dos anos eu fui vendo o grande Galactus meio que perdendo o trono de um cara onipotente, né? Uma das figuras mais temíveis e invencíveis do universo Marvel, para outros personagens que foram surgindo e entrando em contexto e sendo tão poderosos quanto ou mais poderosos que o próprio Galactus. E, velho, não entendam mal. Eu compreendo a necessidade da evolução e eu compreendo, inclusive, que em muitas ocasiões realmente faz sentido que aqueles personagens até possam sobrepujar o poder do Galactus. Eu entendo isso, mas isso é o meu entendimento frio como leitor. Como fã, torço pro Galactus sempre e nunca gostei de ver ele ficar diminuído diante de nada. Então, embora eu goste demais do Darkseid por razões muito parecidas, porque ele é para mim um dos vilões mais legais e fodásticos, não só da DC, mas das histórias em quadrinhos em geral. Claro que eu torci pro Galactus e quando eu comprei a revista, eu já comprei ela com um certo temor, pensando, eles não vão fazer o Darkseid dar um pau no Galactus, eu não posso aceitar isso. É uma edição, como não poderia deixar de ser, né? Por ser escrita e desenhada pelo Byrne, é uma edição fantástica, né? Um daqueles crossovers, né, entre Marvel e DC, que hoje em dia cada vez mais se tornam inverossímeis, né? Não creio
que tão cedo vão haver outros crossovers dessas editoras. Na verdade, pelo que a gente ouve falar aí, até pelo pessoal dos quadrinhos, de outros canais e tal, parece que simplesmente nunca mais vai acontecer. O que é muito lamentável, porque são as duas editoras mais icônicas que já existiram, né, que eu acompanho desde menino, e qualquer encontro entre personagens delas sempre foi maravilhoso. A história tem um pano de fundo muito simples, né? Não há muito o que falar. Todos sabem que não é meu hábito resenhar histórias aqui, ficar falando da história, dando informações sobre a história. Mas essa, não há muita necessidade também de uma resenha em si. O pano de fundo da história é muito simples, né? Ela se passa em uma época em que o surfista prateado ainda é arauto do Galactus. Eles ainda não chegaram à Terra, não aconteceu o fatídico momento em que o surfista prateado vai romper com o Galactus e ficar preso na Terra, e ele está procurando mundos para que o Galactus possa devorar. E olha só que coisa, por uma coincidência da vida, ele encontra Apocalipse, o mundo do Darkseid. E aí, meu amigo, o pau come. O Darkseid defende o seu planeta, né? Defende o seu mundo, muito mais apenas porque é seu do que porque qualquer outra compaixão. O Galactus demonstra toda a magnitude do seu poder, embora, para variar, e essa sempre foi uma coisa que é muito recorrente nas histórias do Galactus, né? Ele raramente participa de uma aventura estando com poder pleno. Ele normalmente está no limiar da falta de poder, está precisando de mais poder, tanto que ele está indo se alimentar. E o Galactus, não totalmente pleno de forças, enfrenta o Darkseid num quebra-pau muito legal. Se eu tiver que escolher, talvez outras pessoas que leram essa aventura pensem diferente e vão me dizer, né, tá aí nos comentários, que a impressão que eles têm é outra. Mas na minha opinião, e eu já vou entregar isso aqui, o resultado geral da batalha é que o Galactus vence o Darkseid. E se a coisa tivesse continuado, ele simplesmente teria triunfado e papado o Apocalipse, né? Essa é a impressão que eu tenho. Talvez outros possam ter uma impressão diferente. Uma das maiores surpresas que eu tive nessa leitura foi descobrir a extensão do poder desse rapazinho aqui, né? O Orion, né? Eu realmente nunca tinha visto ele como alguém que tem esse nível de poder. Isso porque desconhecimento mesmo. A palavra é essa. Isso por puro desconhecimento. Por ser um personagem que eu tinha encontrado poucas vezes, lido muito pouco a respeito, e eu não tinha total ideia do poder dele. Ver enfrentando o surfista prateado, né, num quebra-pau violento, brutal, e ele sustentando essa luta com um dos caras que eu também sempre considerei um dos mais fodões dos quadrinhos, me impressionou demais, né? Foi quando o Orion conseguiu chamar a minha atenção. Como diz aqui na parte de trás da história, né, quando uma força irresistível encontra um objeto irremovível, quem triunfa? Cara, é uma das aplicações de frases mais perfeitas para uma história em quadrinhos que eu já tinha visto até então. Infelizmente as coisas mudaram, como eu disse. Infelizmente hoje em dia o Galactus parece já não ser mais aquela força que ele era, né? Sabe o que ele parece hoje em dia? Ele parece aquele jogador de futebol que foi craque, escolhido o melhor do mundo, mas está lá por volta dos seus 36 anos, ainda não parou de jogar, já não é mais o que era, ainda é respeitado, ainda consegue fazer algumas coisas muito incríveis no campo, mas já não é mais o auge, já não é mais o cara temido que um dia foi. É uma analogia simplista, mas é o que parece hoje em dia o Galactus, né? Parece que se criou muita coisa para superá-lo e ele foi superado. E eu tenho a impressão de que o Darkseid não ficou muito atrás nesse quesito, embora pelo pouco que eu ainda acompanho
da contemporaneidade das publicações da DC, o Darkseid parece até que se saiu um pouquinho melhor em ter ainda um pouco mais do seu legado de respeito e poder mantido. Mas faz parte, a vida é assim. Seja como for, Darkseid versus Galactus é uma das revistas que eu mais amei ter e amo ter até hoje. Tanto que esta é a edição que eu comprei na época. Até acabei não falando aqui, mas é uma edição dos anos 90, né? De 1997, se não me engano. E eu mantenho desde então. Nunca troquei, nunca nem emprestei. Porque eu adoro. Darkseid versus Galactus é um dos gibis que eu amei, sem dúvida.